noite para vocês. Seja bem-vindo à nossa aula aberta de psicanálise. Tá? Então, como eu havia dizendo, por que eu decidi possibilitar aí umas aulas dessas? Porque eu vejo que vocês, muitas das vezes, no grupo, trazem questionamentos que são pertinentes, mas que muitas das vezes ou alguém responde, ou um colega responde, cada um tem uma forma de responder, que não obrigatoriamente está errada, né? Mas deixa outras pessoas mais confusas, né? Porque cada um explica o seu. Então, para a gente padronizar algumas orientações sobre a formação em psicanálise, o que vem a ser psicanálise, e outras dúvidas que vocês tiverem, a ideia dessas aulas, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou espelhar aqui para vocês, tá? A minha apresentação, que eu separei, que eu vou compartilhar para vocês terem acesso. E não esqueçam de desativar o áudio de vocês, quem chegou agora, e ativar quando vocês forem falar, tá? No meio da minha apresentação, podem falar, tá? Então, vamos lá. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tá. Bom, gente, já deixei aqui o template. Eu acredito que vocês estejam vendo. Quem está vendo aí, se está tudo ok, diz um ok aí. Quem é que pode responder para mim? Se vocês estão enxergando. Porque eu não consigo ver vocês no momento que eu espelho, né? Tá tudo certo, gente? A apresentação, vocês conseguem ver? E aí, pessoal? Vocês estão vendo? Quem pode me falar? Boa noite a todos. Ela está dando para ver, não, professor. Você não está vendo a apresentação? Não. Tá, então eu vou ensinar vocês uma coisa. Para vocês verem a apresentação, vocês precisam clicar na minha foto. Eu vou voltar aqui. Tá vendo que tem... Vamos ver. Vocês estão vendo a minha... Quem está me vendo aqui? Vocês precisam clicar nessa minha foto, tá? Na minha foto não, no meu vídeo que está passando aí no Google Meet, tá? Então, vocês precisam procurar Instituto Gaio aí, que geralmente é o primeiro da lista de vocês, tá? E aí vocês clicam aí. Quando vocês clicarem, aí quando eu espelhar, vocês também vão conseguir ver. Então, pelo que eu vi aqui no chat, todo mundo tá vendo, tá? Não sei quem falou, mas aí você faz isso, tá? Vou espelhar novamente aqui para a gente iniciar e não delongar, para vocês terem a oportunidade para estar falando também aqui, tá? Boa noite para quem acabou de chegar. Seja bem-vindo ao Instituto Gás, seja bem-vindo à nossa aula aqui, tá? Vamos lá, gente. Bom, tá espelhado, né, Thaís? Tá. Boa noite para vocês. Vamos iniciar agora, de verdade, né? Bom, o tema da nossa aula vai ser psicanálise, clínica psicanalítica e o analista em formação e na prática. Por que eu trouxe esse tema? Porque é um tema que é a base de qualquer profissional que queira ser um psicanalista, para vocês entenderem um pouquinho. E para iniciar essa nossa aula, né, eu queria perguntar para vocês por que fazer psicanálise, né? Por que eu sempre trago isso, seja na aula presencial, numa palestra, na faculdade, para os alunos de psicologia, ou por qualquer espaço que eu trabalhe com a nossa área, eu pergunto, por que fazer psicanálise? Alguém quer compartilhar aí por que decidiu fazer psicanálise, por exemplo? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou João Carlos Dalbiano. Grato para ter a mesma honra de estar entre vocês. O meu interesse em cursar psicanálise é porque eu sou mediador de conflitos, já trabalho com mediação há mais de 30 anos, sou professor universitário, e a psicanálise, o comportamento humano, as questões sempre me fascinaram. E é uma das questões que me levaram a cursar psicanálise, em especial quando eu vi sua matriz curricular e vi o depoimento sobre o seu curso, foi o que me fez cursar psicanálise. Parabéns.
Que bom, obrigado, seja bem-vindo, Jean. Eu acho que todo mundo tem um encontro diferente com a psicanálise, algum momento. Eu percebo, gente, que a maioria, hoje no EAD, vou dizer para vocês aqui, que a gente tem no Brasil, em andamento, dentro desse processo de formação psicanalítica, entre alunos do EAD e do presencial, a gente chega em 500 alunos. Nos torna, como instituição de formação psicanalítica, uma das maiores do Brasil, tá? Né, pela essa quantidade de alunos. Mas uma das coisas que fazem a gente se tornar uma das maiores escolas de educação à distância e presencial de psicanálise é justamente a forma como a gente enxerga a psicanálise. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, cada um tem um momento de encontrar a psicanálise aí, alguém decidiu fazer psicanálise porque teve alguma desordem mental, algum momento passou por uma situação de saúde mental, e a partir desse momento, desse contato, conheceu a psicanálise. Algumas das pessoas encontrou a psicanálise porque já trabalha com outras áreas, que nem o Jean Carlos, né, veio lá da área de aconselhamento, né, e várias pessoas vão ter no seu encontro, né. O meu encontro com a psicanálise foi no momento em que eu estava estudando psicologia e eu me deparei com uma situação de querer saber mais sobre a psicanálise, porque eu ouvia falar de um professor, eu espelhei naquele professor alguém que pudesse realmente me passar conhecimento, né? E aí eu fui investigar para saber mais e me aprofundei, estudei, fiz uma formação um pouco diferente de vocês aqui, que estão numa instituição. Para quem não sabe, gente, a psicanálise ela pode ser feita, o aluno pode estudar psicanálise não só por meio de uma escola psicanalítica, tá, gente? Às vezes, você, como psicanalista, pode formar outros psicanalistas. Ou, muitas das vezes, grupos de seminários, onde você pode participar desse seminário, né? E, em determinado momento, você faz o processo do tripé, né? Estuda a parte do seminário, as aulas, né? E aí tem o processo da análise, outro da supervisão. Nós somos uma instituição de ensino, né? Então, a gente forma a psicanalista dentro de uma rigorosidade, digamos que acadêmica, né? Não deixa de ser acadêmica, porque além do Instituto Gaio ser uma instituição de ensino superior, os professores têm uma especialização, um trabalho na área, e a gente segue um rigor meio que acadêmico, porque a gente é uma instituição de ensino. Até aqui tudo bem, gente? Acredito que sim, né? Bom, gente, tudo começa com um cara chamado Sigmund Freud, ou melhor dizendo, né, Sigmund Stroman Freud. Sigmund Freud, gente, ele é considerado, para nós, psicanalistas, o pai da psicanálise. Mas, assim como cada um de nós teve esse contato com a psicanálise, com Freud não foi diferente. A única situação diferente da gente é que ele foi o criador dessa área de conhecimento, dessa área científica, né, que a gente pode ser chamada assim, mãe das psicoterapias, porque esse homem, né, um médico neurologista, se investigou, né, procurou investigar um pouco mais sobre a mentalidade do ser humano, o comportamento humano. Então, eu trouxe aqui para vocês, para quem não sabe, passar rapidinho por cima. Freud, ele nasceu em 56, lá do século XIX. Ele foi um dos maiores teóricos, né, dentro de uma área de saúde mental, a área da psique, daquele momento. Tá? Hoje, Freud é considerado no mundo inteiro, para quem não sabe, um dos mais profundos teóricos de psicologia e psiquiatria. Por quê? Porque Freud se aprofundou de uma forma tão teórica, né, e científica e prática do que é a mente, do que é o consciente consciente, que tornou ele, esse homem, tão difundido no mundo inteiro. Tudo bem até aqui, gente? Podem ir falando, tá? Gente, para quem não sabe, a psicanálise é tida como mãe das psicoterapias. Então, tem alguns colegas que falam, nossa, mas por que a psicanálise? Inclusive, Jung foi uma dessas pessoas a falar isso, né? Por que a psicanálise ela é considerada a mãe das psicoterapias? Porque a psicanálise, gente, ela é uma área de conhecimento psicoterápica, né? Que tem o intuito de atuar aí dentro
de todos esses manejos de acesso ao inconsciente, mas porque a psicanálise é uma área de conhecimento profunda, considerada também como uma área de psicologia profunda, né? Para a gente avançar ainda mais, eu trago para vocês que Freud, esse pai que fundou a psicanálise, o que ele fez? Ele, durante um determinado momento da sua vida de formação como psicanalista, o que ele fez? Ele se preocupou muito em tornar a psicanálise como uma área de conhecimento científica. Por isso que ele desenvolveu o que a gente conhece hoje como a metapsicologia freudiana. Quem viu lá no material, já lembrou um pouquinho sobre metapsicologia freudiana? Quem é que pode compartilhar aí? Hein, pessoal? Participem, viu? Deixa eu ver aqui. Quem é que lembra da metapsicologia freudiana? O que seria a metapsicologia freudiana? A metapsicologia freudiana, gente, para nós da psicanálise, seria o quê? Seria aquele momento em que Freud, o que ele vai fazer? Ele vai reunir tudo aquilo de científico e técnico e vai colocar isso no papel para poder mostrar que a psicanálise seria uma ciência. Vejam vocês que na época que Freud desenvolveu essa proposta do que a gente conhece hoje como metapsicologia freudiana, naquele momento Freud vai determinar como apenas alguns escritos teóricos, né? E aí ele começa com o quê? Ele começa com a primeira tópica, né? Que ele vai falar sobre o consciente, o pré-consciente. O som tá baixo? Tá, vou colocar o microfone aqui, tá? Um pouco mais para frente. Pessoal, o som tá baixo? Vocês podem confirmar aqui para mim, para eu continuar? Falem aí, por favor, alguém, se o som tá baixo, dá para vocês escutarem. Ok, né? Então, gente... Professor, o som para mim tá ótimo, tá? Obrigado, viu, Ana? Bom, então, continuando, o que seria essa metapsicologia freudiana? Gente, isso é a base para a gente que quer estudar psicanálise. Não adianta vocês avançarem para a supervisão se não saber essas coisas teóricas, né? Se você não está com dúvida sobre a metapsicologia freudiana, eu posso mandar um texto que eu fiz, resumido, direitinho, eu vou mandar para vocês aqui. Na verdade, eu vou compartilhar aqui no final, vocês vão ter acesso, sempre fica gravado, né, a aula, se vocês adicionaram essa aula, né? Então, para vocês terem acesso a esse slide e esse texto, a metapsicologia freudiana, o que viria a ser? Esse momento inicial lá da psicanálise, quando o Freud coloca no papel o que seria consciente, pré-consciente, inconsciente, né, consciente, essas três instâncias, né, psíquicas, dentro do aparelho psíquico, tudo como ele escreveu isso, seria a metapsicologia freudiana. A interpretação dos sonhos, a forma como Freud trabalha aquela obra, é baseada na metapsicologia freudiana. Estou sendo um pouco mais didático para poder explicar o que seria. Sabe quando Freud escreve Além do Princípio do Prazer, lá em 1920, inclusive nesse ano, gente, nós estamos fazendo 100 anos da obra, além desse texto, né, emblemático da psicanálise, que é Além do Princípio do Prazer, o ego e o id, que é baseado para Freud explicar sobre a segunda tópica freudiana, que seria o id, o ego e o superego, né? Então, a primeira tópica, consciente, pré-consciente, consciente, segunda tópica, id, o ego e o superego. Tudo quando Freud escreve lá, coloca nas suas obras, isso é metapsicologia freudiana. Metapsicologia freudiana é essa base técnica, teórica, para explicar determinados conceitos de psicanálise, tá? Então, Freud, ele vai fazer isso com muita simplicidade, né? Ele vai escrever aí as suas obras, deixando aí 24 livros, mais de 123 artigos, 5 grandes casos clínicos. Sempre eu falo sobre esses 5 casos clínicos, tem aluno que pergunta, professor, Freud só trabalhou em 5 casos? Não, gente. Esses 5 casos famosos de Freud, né? O caso Dora, o caso do pequeno Hans, o caso Scherber, o caso do Homem dos Ratos, o caso do Homem dos Lobos.
Esses 5 casos, inclusive quem fizer o curso de psicopatologia psicanalítica, que é optativa para vocês, e também é um curso, né? Lá no final tem uma proposta dessa atividade, né? Entender quais sintomas Freud fala em cada um desses casos. Mas bem, para a gente avançar na nossa aula, né? Sem falar que Freud deixou mais de 20 mil cartas. Essas cartas, gente, elas só passaram a ser publicadas depois de 70, quando a Ana Freud morre. Alguns anos antes da Ana Freud falecer, né, deixar esse momento nosso, ela libera para que seja publicado as cartas de Freud, tá? Porque até então Freud tinha morrido, né, falecido, e aí essas cartas estavam fechadas, e a Ana Freud, que ficou com todo o acervo, né? Lá o museu lá de Londres tem um trabalho, um acervo riquíssimo, né? Lá o Museu de Londres foi o museu onde Freud era a casa, onde Freud viveu até os seus últimos anos de vida, logo depois que ele saiu ali da Europa Central e foi para a Inglaterra. Bom, gente, outra coisa que os alunos sempre perguntam é sobre as 7 escolas ou as escolas de psicanálise, né? Pessoal, para nós psicanalistas, em consonância com a IPA, existe só 7 escolas. Não existe outras escolas de psicanálise. E isso a gente está falando em consonância com a Associação Internacional de Psicanálise, que é a IPA, né? Vamos dizer, quem ampararia o nosso trabalho a nível internacional é a IPA, né? Pode existir as sociedades em cada país, mas, inclusive, essas sociedades, assim como seus membros, devem atuar em consonância com a IPA. Aí, se eu for um pouco mais crítico sobre isso, né? Bom, a IPA da época de Freud, a IPA da época de Lacan, ainda é um pouco diferente dessa IPA de hoje, né? Vejamos a gente que na época de Lacan, por exemplo, a IPA ela foi muito rígida, né? Proibiu Lacan de ensinar formar outros psicanalistas. A IPA, durante algum tempo, ela tirou o próprio Bion da Associação Internacional. Então, a nossa Associação Internacional de Psicanálise passou também por várias crises, tá? Ao longo desse tempo aí, se a gente for pensar que a IPA tem mais de 100 anos também, né? Então, ela passou por várias crises, mas eu acho que poderia ser uma outra aula para explicar melhor. Então, a gente tem aí a escola freudiana. Essa escola freudiana, ela foi marcada por quem? Marcada por Freud e alguns dissidentes seguidores leais, naquele momento, inicialmente, da psicanálise, que eu trouxe aqui para vocês, o Ferenczi, né, aí com a psicoterapia breve, né, Reich, Ana Freud, né, o Adler aqui, Jung. Esses pensadores, esses teóricos, marcaram a escola freudiana. Tá? Lembrando que Jung, né, Reich, em especial Jung e Reich, foram 2 personalidades muito importantes na psicanálise, Jung e Reich, e eles romperam com a psicanálise, criando aí a psicologia analítica Jung e Reich criando a psicologia corporal. Mas toda a base que eles levam para essa área da psicologia, né, que hoje tanto Jung como Reich é uma escola, é uma abordagem para quem faz psicologia, não para quem faz psicanálise, tá? Vocês não vão estudar, seja aqui ou outra escola, mas se essa escola for em consonância, né, com tudo que a gente acredita na psicanálise, ela não vai dar, dentro da disciplina dela, formar vocês dentro de uma escola junguiana, porque isso não existe, pelo menos para a gente que atua em consonância com uma associação internacional. Mas bem, então Jung cria sua abordagem específica, que é a psicologia analítica. Inclusive a gente vai ter na escola aqui, gente, mas é como complementar, para vocês entenderem essa ruptura, né, de Freud com Jung. Inclusive, quem fizer o curso de terapia sexual vai estudar Reich, porque Reich criou a psicologia a psicologia corporal, mas a base dele sempre foi muito na sexualidade, né? Nas desordens sexuais também, assim, além da corporal, além da área energética, né? Que a gente chama assim na psicologia de Reich. Bom, então,
Quando a gente fala freudiano, a gente muito se refere à base estrutural em psicanálise. O que seria essa base estrutural, gente? Quem pode trazer uma experiência aí? Queria que vocês falassem, não só ouvisse eu não, viu, gente? Alguém quer trazer alguma contribuição? Falar, se lembra o que eu trouxe para vocês, algumas vezes vocês devem ter visto uma aula falando sobre ser um psicanalista ortodoxo, né, estrutural. Já ouviram falar isso? Falar, eu sou freudiano, né? Mas o fato de ser freudiano não quer dizer que você seja tradicional, né? Muita gente associa ser tradicional em psicanálise muito freudiano, né? Ah, eu quero fazer uma formação freudiana. Pensando que hoje a psicanálise de Freud, gente, ela foi a base para a nossa área de formação teórica hoje. Mas, a partir daí, a gente vê muita gente contribuiu. Por isso que a gente fala que a psicanálise ela é muito contemporânea, porque, quer dizer, ela é contemporânea no sentido que outros profissionais, como Lacan, como Melanie Klein, como Bion, né, o Winnicott, foram esses profissionais, esses teóricos mais recentes, né? O último, né, um dos mais recentes, né, na psicanálise, podemos dizer que foi Bion e Lacan, tá, gente? Gente, voltando aqui, estou vendo um chat de vocês aqui. Professor, por que eles estavam aceitos em psicologia? Não entendi como assim, né? Beberam Freud, Jung, Reich, isso mesmo. Professor, por que eles estavam aceitos em psicologia? Você pode explicar? Não entendi, Henrique. Tá. Bom, avançando aqui, né, na minha apresentação, na nossa, né? Logo em seguida vem a escola kleiniana, com Melanie Klein. Em segundo, a gente tem duas escolas aqui. Thaís, eu estou passando o mouse, aparece aí? Aparece, né? Então, gente, vocês estão vendo essa escola aqui de Hans Hartmann e Hans Kohut? Esses dois aqui, eles são psicanalistas americanos, tá? E ele desenvolve a psicologia do ego. Por incrível que pareça, a psicologia do ego, ela entra em conflito com a escola lacaniana. E por incrível que pareça, um mesmo analista de Lacan foi o mesmo analista de Hans Hartmann, né? E aí, a gente em psicanálise vai perceber que as escolas, elas não precisam conversar entre si. Então, vai ter pessoas que vão se identificar com a escola lacaniana, vão ter pessoas que vão se identificar com a escola winnicottiana, bioniana. Por exemplo, eu gosto muito de duas escolas que eu trabalho como analista, que é a escola lacaniana, né, que é essa corrente do lacanismo, e a escola de Bion, tá? Lembrando que você não precisa escolher uma escola específica, a não ser que você queira se especializar dentro da psicanálise planetária, tá? Alguém que gostaria de falar alguma coisa sobre as escolas? Hein, gente? Aproveitem, falem. Olha, os alunos do presencial falam muito. Vocês poderiam participar, que eu vejo que no grupo vocês têm muitas dúvidas, né? Então, acho que aqui é o momento ideal para vocês tirarem dúvidas, tá, gente? Não tenham medo de mim, não, tá? Eu sou super tranquilo. A proposta é que vocês falem mesmo, tá? Bom, então, ninguém tem dúvida sobre as escolas, né? Depois, se eu ver alguém lá no grupo falando, e as escolas de psicanálise, eu vou falar para vocês. Olha, lá no grupo, na aula, eu perguntei para vocês, né? Bom, então, e outra coisa, gente, não tenha medo de falar, ou se alguém vai se incomodar, porque uma das coisas muito importantes da psicanálise é a gente ter essa oportunidade de falar, independente do que o outro vai achar. Claro, tudo dentro do consenso, daquilo que a gente acredita que é. Lacan fala lá no Estádio do Espelho que a gente começa com esse medo professor? do outro, né? Oi? Oi, que eu estou meio perdido aqui com o aplicativo, por isso que eu estou demorando para falar. Eu tenho algumas dúvidas. Ah, tá.
Uma é se o psicanalista pode fazer uso dessas diversas escolas, ou se ele precisa focar em uma ou duas, alguma coisa assim, ou se ele pode até ter uma interpretação própria dentro dessas escolas. E a outra dúvida era com relação ao Jung e ao Reich, por que eles foram enquadrados como psicologia, se no caso a psicanálise ela ficou como uma coisa, como um estudo livre? Ah, tá. Vou explicar, Antônio, para você entender melhor. Acho que é uma dúvida que as pessoas, não que obrigatoriamente Reich e Jung se tornaram uma psicologia. Assim como Reich, como Jung fazem parte da psicologia, a psicanálise também, tá? Porque a psicologia ela é uma área maior, né, uma área de formação psicoterápica também, porque também forma profissionais só para atuar sem ser na clínica. A psicologia, ela tem abordagens diferentes da gente que chama escolas. Na psicologia, quem estuda psicologia durante 4, 5 anos vai estudar abordagem, né? Então, abordagem psicanalítica, abordagem junguiana, abordagem, que é humanista também, abordagem reichiana. A psicanálise, em específica, veio numa proposta, desde quando ela surgiu, que Freud, o que ele falou? Olha, a psicanálise ela tem que ser uma área livre. Porque Freud já existia a psicologia quando a psicanálise passou a ser uma área de conhecimento. E a psiquiatria já existia. Então, Freud falou assim, não, se a histeria, naquela época, a base dele inicial foi em cima da histeria. Se a psicologia, que é uma área que aprofunda no conhecimento da mente, não consegue tratar a histeria, se a psiquiatria contemporânea da época, né, ela diz que cura e trata a histeria, e por que as histéricas continuam sem ter um tratamento específico? Então, Freud começou a questionar isso. Então, ele falou, eu preciso pensar melhor e me aprofundar nisso. Quando ele se aprofunda nisso, ele fala, bom, hoje a psicanálise é uma área à parte da psicologia e da medicina. E aí ele criou uma área livre. Essa área livre, Freud pensou assim, quem quiser ser um psicanalista vai precisar fazer análise. Lá no início não tinha esse negócio de fazer uma escola, uma formação, não era. Para você ser um psicanalista, ainda funciona assim, tá, gente? No Brasil, no mundo, em alguns lugares. Você precisava primeiro fazer análise. Vocês começam hoje, por exemplo, fazendo uma formação em psicanálise, vindo para uma escola. Mas um jeito mais estrutural e um jeito de também estudar psicanálise é primeiro fazendo análise. Por exemplo, um paciente que se interessou por fazer análise e depois de 1 ano, 2 anos, quiser tornar um psicanalista, ele pode. Tá? Ele faz o processo da análise, depois que ele se compreende, se trata dentro de uma direção de cura, e aí ele se interessa, porque quando se faz psicanálise, você também aprende, né? Você faz análise. Então, o que acontece, por isso que a psicanálise, ela se tornou uma área livre, lá desde o início, é que hoje a gente estuda por meio de escolas. A minha formação, por exemplo, gente, ela não foi que nem vocês, assim, que seguia um ritmo. Eu primeiro fiz análise, depois eu eu fiz 6 meses de análise, depois entrei num grupo de seminário freudo-lacaniano e estudei, fiz seminários à parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seminários específicos, e aí eu fui para a supervisão. Então, cada um vai ter um modo específico, mas vai seguir com rigor o tripé psicanalítico, que é a teoria, análise e supervisão. Aí, respondendo a sua pergunta, Antônio, o analista ele pode atuar com essas outras áreas? Em psicanálise, o que você precisa atuar, não precisa escolher, por exemplo, uma escola específica, você pode ser integrativo, mergulhar entre as escolas da psicanálise. É fato que se você for fazer isso, você pode encontrar conflitos. Se você se aprofundar mesmo nas escolas americanas, você vai ver uma diferença da escola bioniana, a escola unicotiana e lacaniana. Então, na hora de trabalhar, como é que você vai trabalhar com a psicologia do ego se a escola lacaniana faz umas críticas sobre o manejo clínico? Então, no geral, você vai acabando se identificando, tá? Existem alguns afins, é isso? Oi?
existem algumas escolas que são mais afins do que as outras, é isso? Isso. No Brasil, a gente atua mais com as escolas mais contemporâneas, europeias, claro, né? Que a francesa, a escola bioniana e kleiniana não é francesa. A gente chama de anglo-saxônicas, né? Que é a junção ali da parte da Europa com a Inglaterra, que é Bion e Klein. Então, o Brasil hoje sofre influência dessas correntes, kleiniana, bioniana e lacaniana. Primeiro porque Bion e Melanie Klein fizeram muitas viagens na década de 60 e 70 para o Brasil. Então, grande parte dos psicanalistas mais antigos, né, eles tiveram uma formação com influência dessas escolas. Muita gente que se formou após 80 passa a ter muita influência lacaniana. Muito desse modo da nossa clínica é lacaniana, né? Mas não quer dizer que a gente seja lacaniano, porque para ser lacaniano precisa, além da formação em psicanálise, precisa muito estudo. Vocês em psicanálise vão ter uma base generalista, então vocês vão poder se identificar com as escolas, vocês vão ser um psicanalista. Quando acaba a formação, aí é o momento para vocês se identificarem o que vocês querem se especializar. Tem gente que fala, não, eu não quero, eu quero atuar como psicanalista independente de uma escola. A minha base é psicanálise, né, freudiana. Outros vão se especializar, outros vão buscar, né, quem se interessa, por exemplo, eu quero atuar com criança, vai muito estudar o Winnicott kleiniana, né, aqueles que querem atuar com todas as áreas, criança, adulto, dentro de uma abordagem contemporânea, vai escolher Lacan. Quem quer trabalhar mais com grupo, né, vai escolher Bion. Oi? Ai. E é isso, né? Essas escolas, elas vêm no intuito. Agora, uma primeira pergunta que o Antônio disse ainda, que é muito interessante, essa pergunta. Eu posso ser junguiano? Bom, gente, vocês podem ter uma outra formação em Jung, mas, no geral, para você se intitular, geralmente, assim, um junguiano, você ou fez psicologia, ou fez, no geral, a psicologia, né? Assim, a psiquiatria poderia, mas seria mais psicologia. Mas eu posso ser um estudioso de Jung, posso ser um estudioso de Reich, né? Agora, existem formações de psicologia analítica de Jung? Existe, mas ela é muito voltada para psicólogos, né? Porque é uma escola específica, né? Não existe um profissional, vou fazer uma formação livre em Jung. Não existe obrigatoriamente isso, né? Jung não foi uma pessoa que deixou isso na área dele, que é da psicologia. Então, hoje existe a formação livre em psicanálise, que não empata de você conhecer Jung, de você trabalhar com Reich, mas diferente de Jung, a psicologia corporal, que é a escola analítica energética corporal de Reich, existem formações, tá, gente? Que vocês podem fazer em Reich, que não obrigatoriamente você precisa ser psicólogo. Então, Reich, diferente de Jung, existe formação livre. Inclusive, a gente está com uma proposta de ter essa formação aqui no Instituto, assim como a formação de terapeutas sexuais, tá? E ela é uma formação que segue um tripé, mais ou menos, também, mas ela é voltada à psicologia corporal, que a gente vai chamar de organoterapia, tá? Professor. Oi. Alan. Eu queria saber o seguinte, por que, na opinião do senhor, por que existe essa, não diria talvez rivalidade, mas essa questão do comportamento de algumas pessoas que falam, eu sou da escola de Freud, eu sou Lacan, ao ponto de alguns que são adeptos a Freud falar que Lacan era charlatão, tal, se Lacan... se na realidade se completa, né? Psicanálise, Freud e Lacan se completam na realidade. O senhor atribui a quê essa eu não diria mas esse atrito, essa discordância entre algumas escolas, por exemplo? Para mim, eu digo falta de conhecimento, tá, Alan? Falta de conhecimento, falta de compreender o que é psicanálise. Infelizmente, assim como várias áreas, como a psicologia, como gente da medicina, na psicanálise tem muita gente que não sabe o que é psicanálise, não sabe o que é essas escolas. Um psicanalista de verdade, eu estou sendo um pouco radical, mas um psicanalista de verdade não vai ser
uma pessoa que vai fazer isso no meio psicanalítico, embora exista, tá? Tá cheio de pessoas que se formam em psicanálise ou que estão estudando psicanálise, mas antes de falar, existe um processo para a gente de psicanalista que é fazer uma autoanálise. Por que eu estou falando isso? Muita gente que fala de Bion, mal de Ana Freud, eu tenho minhas críticas à conta Ana Freud como grande parte de quem estudou Melanie Klein. Mas nem por isso a gente vai estar falando, né, charlatona, né? Porque cada um, para nós, existe um processo que é a ética, né, enquanto analista. Então, se eu falo mal de alguma coisa que eu não conheço, já é um princípio que eu já estou aí em desconsonância com aquilo que a psicanálise prega. Porque Freud, gente, não vou dizer que ele não tinha as suas ambições, as suas vontades, tinha o seu jeito de... eu acredito que é isso, né? Mas Freud, ele foi uma pessoa, gente, que deixa um exemplo para a gente de o que é ser um psicanalista. Como é que uma pessoa consegue expor mais de 50 sonhos seu pessoal, né, numa obra? Falando, inclusive, dos seus medos, das suas ansiedades, das suas angústias, né, fazendo um processo de autoanálise, inclusive. Então, se a gente não faz isso, a gente perde muito tempo na psicanálise falando mal do colega, falando mal de uma escola, falando mal de alguém. E isso faz aquela pessoa mostrar aquilo que ela é de verdade, mas que ela também pode pensar diferente. Então, assim, infelizmente, vai existir em qualquer espaço, tá? Inclusive no instituto, a gente não está isento disso. Por quê? Imagine vocês que a gente tem mais de 500 alunos a nível Brasil. Vocês acham que cada um tem o seu posicionamento? Tem. Agora, eu trago aqui, Alan, a gente trabalha aqui muito, né, com muita seriedade. Não só eu, a Thaís, a Cris, todos os analistas que fazem parte do Instituto Gaio, muito no rigor de ética, né? Então, a gente é muito rígido nesse sentido. Por isso que algumas vezes alguns alunos reclamam. Eu recebo reclamação de aluno, por que vocês estão sendo rígido com isso? Porque a gente acredita numa formação psicanalítica que o aluno precisa ter rigidez para quando ele se tornar um psicanalista, ele falar assim, bom, eu me formei por uma instituição séria e que eu vou seguir o código de ética, vou poder atender alguém, sabendo com a tranquilidade de que o nome da instituição que eu me formei é uma instituição séria. Então, por isso que a gente é muito rígido às vezes, viu, gente? Gente... Professor, boa noite. Boa noite, quem fala? É Ana. Oi, Ana. Eu assisti uma aula rapidamente a respeito de 46 teorias, né, sobre 14 teóricos e 7 não estão dentro, logicamente, das nossas escolas da psicanálise pura, entendeu? Isso. E eu gostaria de saber qual é a relação de William Steckel com Freud, e por que ele não se tornou mais uma escola, se eles eram tão próximos? Quem exatamente, Ana? Repete que eu não... William Steckel. Por quê? Eu não sei se eu já dei uma aula para vocês sobre o que marca uma escola em psicanálise, né? Por que a Associação Internacional de Psicanálise, ela falou isso aqui é uma escola. O que demarca uma escola é exatamente o nível teórico baseado na estrutura freudiana. Então, por exemplo, todos aqueles conceitos da metapsicologia por Freud, se a escola ela segue isso, ela poderia se tornar uma escola. Por exemplo, por que Jung ele deixou de ser, passou a criar uma área e rompeu com a psicanálise? Porque ele disse algumas questões, principalmente baseada na crítica em cima do que Freud disse que, né, escreveu, que era sobre a sexualidade. Ele dizia que a sexualidade infantil não era a base de todas as questões, de todas as estruturas clínicas, neurose, psicose, perversão. Imagine vocês que ele foi lá na ferida de Freud, porque Freud escreveu sobre as bases. Então, quando uma escola não vai ao encontro, melhor dizendo, do que se prega na base estrutural da psicanálise, né, e
passa a não ser uma escola. Para vocês terem noção, quando Lacan morreu, lá em 81, mais de 20 escolas surgiram dentro da mesma linha lacaniana. Então, imagine vocês que a escola École de psicanálise criada por Lacan, ela meio que se dissipou, assim, né? Isso também aconteceu com a psicanálise. Gente, começou a surgir todo tipo de escola psicanalítica. E aí a melhor forma da Associação Internacional de Psicanálise falar, olha, vai virar uma bagunça isso daqui, né? Todo mundo fala que queria uma abordagem baseada na psicanálise, funciona assim. Então, em si, não só ele, como várias outras escolas em psicanálise, que se diziam escola ou corrente, não se tornaram porque a Associação Internacional de Psicanálise não é psicanálise. Esse modo, ou segue uma rigidez do que seria a psicanálise ou deixa de ser psicanálise. Portanto, hoje, como escolas, a gente só tem essas 7 escolas, tá? E eu acho que ainda vai ser bem difícil surgir uma outra escola, porque hoje a psicanálise ficou muito pulverizada a nível internacional. Cada país tem uma forma de se fazer psicanálise. Gente, imagine vocês que nos Estados Unidos é diferente. Um psicanalista que se forma no Brasil, ele é totalmente diferente do que se forma nos Estados Unidos, é assim na Europa e assim em outros lugares, tá? Exemplo, o país que está mais pertinho da gente, na Argentina. Eu tive um contato com a Associação Internacional de Psicanálise, que é a associação aqui da Argentina, que, gente, é uma rigorosidade demais, realmente, no processo analítico, que às vezes a gente fala assim, nossa, como o Brasil forma psicanalista muito assim, a Deus dará, né? E por isso muito se dá pelo tanto de instituições que a gente tem. Mas eu não sou contra isso. Por outro lado, eu acho que quanto mais você tem opções, mais a gente tem aí profissionais atuando na área da psicanálise. Claro, se ela seguir aí com rigor o tripé, tá? Tudo bem? Alguém tem outra dúvida? Bom, acho que não, né? Tudo certo aí, Thaís, que eu não consigo ver vocês, eu só estou vendo um slide aqui. Eu vou só complementar, professor, que o método dele, no caso, talvez tenha sido o problema dele com Freud, né? Que seria o método intuitivo da interpretação dos problemas emocionais. E versus, né? Quer dizer, confronta com a interpretação dos sonhos criada por Freud. Ele era uma pessoa muito próxima de Freud, né? Era uma pessoa que até ajudava a trazer teorias, mas talvez quando ele traz esse método intuitivo dos problemas emocionais, Freud pode não ter achado interessante. A gente utiliza um método intuitivo para interpretar problemas emocionais? No geral, não. Eu não trabalho dessa forma, tá? Porque o método intuitivo seria um juízo de valor, que para a gente, na psicanálise de orientação contemporânea lacaniana, o juízo de valor corrompe o método analítico. Foi por isso que surgiu a escola francesa de psicanálise, tá, gente? Porque via o sujeito de forma, o analista, tá? Ver o sujeito de forma intuitiva possibilita que esse sujeito não seja analisado dentro de um método interpretativo analítico, psicanalítico, né? Então, a intuição por parte do analista, claro que sempre vai existir, a gente vai trazer aí. Para quem não sabe, gente, essa proposta do método intuitivo seria você pensar a psicanálise, né? Imagina vocês, analista, faz dentro de um processo analítico, compreende todo aquele... é muito mais fácil para a gente analisar, porque a gente já conhece a teoria psicanalítica. Então, chega alguém no consultório, qualquer pessoa, você vai imaginar baseado nas teorias analíticas, né, nas propostas de Freud e tal. Então, quando você é analista e já sabe ter essa base, é muito mais fácil analisar. Quando você utiliza esse método intuitivo, possibilita aí que você... Claro, tem uma acessibilidade, mas possibilita aí que você faça uma interpretação que muitas das vezes é sua e não do meu analisando. Então, muito cuidado. A gente precisa muito na hora do processo de autoanálise, quando vir naquela cabeça da gente assim, nossa, esse paciente está com, sei lá, diagnosticar alguma coisa assim, ou que a gente acha que
tem paciência, que o método analítico é isso. Você tem que fazer análise, fazer análise, fazer análise, fazer análise e fazer análise. Aí vocês querem achando que não tem que fazer análise, continua fazendo análise. Por isso que o método analítico ele é demorado. Tá? Se você decidiu fazer psicanálise e acha que você vai fazer em direção ao tratamento de cura em 2 sessões, em 10 sessões, você está enganado. Porque o método analítico é por meio da fala, da escuta, da interpretação do meu sujeito, tá bom, gente? Vou olhar aqui o chat rapidinho para ver o que vocês falam. A formação em terapia sexual é voltada para a teoria de Freud? Sim, tá? É baseada na teoria de Freud e Reich. Então, vocês vão estudar Freud e Reich, tá? A atuação é muito pessoal, Ivane disse. O juízo de valor corrompe. Isso, Jean Carlos. O juízo de valor corrompe. Isso para nós analistas, tá, gente? Porque muitas das vezes na psicologia, meus colegas da área da própria psicologia, é muito comum, porque, no geral, grande parte dos colegas psicólogos atuam dentro de uma abordagem mais intuitiva, né? Com base naquela situação que o paciente traz ali. Isso a gente não faz, tá? O paciente chega no consultório, a gente vai falar assim, olha, isso daí é um problema, isso daí com certeza é complexo de ético. Não, a gente vai ficar pra gente, vai trabalhando esse complexo de ético que a gente acredita ser, porque a gente já jogou um juízo de valor ali, né? A gente vai trabalhando isso paulatinamente, tá? Sendo assim, melhor nas terapias complementares holísticas, porque são a base freudiana. Mais ou menos, viu, Eviane? Acho que as terapias complementares, integrativas, inclusive, elas complementam o nosso método de trabalho, mas não o substitui, tá? Tá. Relação com essa frase, a cura pela palavra está pensando em Freud na dimensão de tornar-se consciente o consciente. Tudo que há no consciente precisa se tornar consciente na direção da cura, sim. Se não tiver nenhuma situação inconsciente que possa ser trazida para o consciente, não tem a cura, porque manteve ali aquela situação, aquele conflito recalcado de algum modo, né? Beleza, Viviane, isso mesmo. Viviane disse que se alguém procura isso, é melhor procurar terapias complementares. Depende do tipo de terapias complementares também, porque tem terapias integrativas complementares que se utilizam de técnicas, inclusive reconhecida pelo Ministério da Saúde como prática de saúde, que possa realmente ter uma funcionalidade. Inclusive, mais uma novidade, a gente vai estar com um curso de formação de terapias integrativas. Aí vai ter várias áreas. Gente, isso é um projeto que a gente estava montando para esse ano, mas essa situação do coronavírus impossibilitou um monte de coisa. Deixa eu avançar aqui. Se tiver dúvida, podem falar. Então, vejamos aí, pessoal. Cadê? Vocês devem estar vendo aqui, né? Quem é o psicanalista e o que faz ele? Gente, o psicanalista é aquela pessoa que estudou uma formação livre em psicanálise, independente do nível de graduação ou de formação técnica, tá? E isso é em consonância com a IPA. Algumas instituições... Desculpa, gente. Algumas instituições cobram aí que tem uma graduação, né, que seja psicólogo ou seja médico, mas a IPA ela não deixa isso muito bem fixado, tá? É livre a nossa área de formação. O método da gente é baseado na interpretação dos conteúdos inconscientes, né? Então, tudo que a gente faz é baseado na associação livre ou livre associação, na interpretação dos sonhos, na transferência, no set, independente de onde ele seja, se seja no consultório presencial ou seja no consultório online. Desculpa, gente. Desde 2017 para 2018, a Associação Internacional de Psicanálise amparou que o nosso trabalho pode ser feito por meio da análise à distância, tá bom, gente? Então, quem depois se formar ou já é formado, desejar atuar aí à distância, é possível, tá? Aplicando aí a psicanálise, né? Então, qualquer pessoa pode fazer psicanálise, independente da sua área. Serviço social, psicopedagogia, pedagogia, direito, terapia holística, enfermagem e outros.
além de psicólogo e psiquiatra, qualquer profissional pode utilizar de acordo com os limites da ciência estudada em sua formação, que é a teoria psicanalítica. O professor não tem uma graduação. Se você tiver um ensino médio no Brasil, você consegue fazer a psicanálise. No nosso caso, no Instituto Gávea, se você não tem uma graduação, você vai precisar fazer um TCC no final, tá? A base do nosso trabalho é a fala e a escuta. Então, recomendo para vocês, gente, quem não leu esse livro, não teve oportunidade, vale super a pena de adquirir esse livro, ó, fazendo propaganda aqui, professor Christian Duck, mas um publi, né, gente? Vale muito a pena, porque eu já passei esse livro aqui para os meus alunos do presencial, mas recomendo para vocês, porque esse livro, gente, ele é muito rico, é um livro didático e que vai falar muito essa importância da fala, da escuta, né? Como escutar os outros pode transformar a vida, principalmente para a gente, analista. Tem vários capítulos, né? E é um livro que você vai conseguir ler muito tranquilo, tá? Principalmente quem estuda psicanálise, vale a pena estar disponível aí na internet para adquirir um valor bem em conta, inclusive. Gente, geralmente, por que as pessoas procuram um analista? Porque elas acreditam que possam se tratar de alguma desordem mental, né? Então, o analista ele pode atender qualquer pessoa que queira uma ajuda psicoterápica, né? Seja por relacionada a pressões sociais, no trabalho, no relacionamento, alguém que esteja com qualquer problema psíquico, o psicanalista pode atender, tá? Abrir lá seu consultório e atender essas pessoas. Lembrando, dentro da orientação psicanalítica. 2 trabalhos fundamentais da nossa teoria os processos, a compreensão aí dos processos psíquicos, tá? E os processos ali inconscientes, tá? Relacionado em especial a nossas tendências sexuais. Quando eu falo isso aqui, escrevi essa partezinha aqui abaixo, o tópico 2, eu estou me referindo, gente, à importância da gente saber que tudo para a gente na psicanálise é baseado no nosso desenvolvimento psicossexual, que são aquelas fases de desenvolvimento nosso na infância, fase oral, fase anal, a fase fálica, genital, essas fases, né, que vão determinar a parte de construção da nossa formação da personalidade. Alguma dúvida até aqui, gente? Deixa eu ver se vocês estão falando aqui, que eu não consigo ver. Pessoal, podem falar. Tá tudo bem a aula? Vocês estão compreendendo? Estão com dúvida? Estou falando demais? Estou viajando? Alguma coisa assim? Falem aí, gente. Professor. Comigo. Oi. Boa noite. Thalita que está falando. Thalita. Seja bem-vinda, tá, Thalita? Eu tenho uma dúvida. Diga. Eu já fiz tratamento com psicólogo e a linha que ela usava era cognitiva. Nunca fiz um tratamento com psicanalista. Na prática, o que diferencia um do outro? Eu sei que também existe, né? Tem as escolas, cada um segue uma linha. Mas, assim, de uma forma geral, o que a gente poderia diferenciar de um psicanalista e um psicólogo? Tá. Tem 2 situações aí. Primeiro é que, assim, que abordagem esse psicólogo trabalha? Porque, provavelmente, se ele é clínico, às vezes, quando você se fala em psicologia, você é generalista. Você não tem uma área específica. Então, primeiro é saber, esse psicólogo atua dentro de uma área, às vezes ele é psicanalista também, às vezes ele é behavioral, às vezes ele é junguiano, às vezes ele é alguma área, ou às vezes ele não tem nenhuma área específica e é chamado de psicólogo clínico. O psicanalista, ele faz uma formação e ele vai atuar como psicanalista. Uma das coisas que difere a gente, difere a gente assim, psicanalista, né? Porque eu também tenho uma formação em psicologia, mas o que difere a gente, psicanalista, é que nós, psicanalistas, nós temos um modo diferente de ver a clínica. Como é esse modo diferente? O sujeito que vem para mim para eu analisar, ele não precisa fazer análise, primeiro, eu olhando diretamente para ele. Muito, claro, depende da situação, né? Às vezes vem um paciente melancólico, depressivo, que a gente precisa ter uma atitude mais ativa. Mas, no geral, o consultório psicanalítico, existe um divã.
né? Muitas vezes o divã não precisa aquele ser divã tradicional, caríssimo, às vezes é um sofá que você transformou num divã, né? Freud fez isso. Freud pegou um sofá velho que ele tinha, colocou um carpete lá, um tapete bem bonito e criou o divã. Então, já começa pela construção do set. O meu analisando, né, na psicanálise, o meu paciente, ele não é só um paciente-cliente, ele é um analisando. Então, eu sou um analista, ele é um analisando. Então, como eu escuto ele, já começa o primeiro trabalho da gente, que é construir um processo de transferência. Eu não já chego trazendo para ele que ele precisa mudar alguma coisa, porque a gente não faz isso. Uma das diferenças cruciais de nós, psicanalistas, do psicólogo no geral, é que a gente não tem juízo de valor, a gente não orienta o paciente, né? O paciente chega no consultório. Esses tempos eu tive uma paciente que chegou assim, olha, doutor, eu tô com um problema sério no meu relacionamento e eu quero saber, assim, contou toda a história. Você acha, eu termino o relacionamento ou me mantenho no relacionamento? Aí eu falei para ela assim, bom, o que você acha disso daí tudo, né? Ela, não, quero uma orientação, porque eu já fui para psicóloga e a psicóloga disse que era para me largar logo isso de mão. Então, isso não ocorre com a gente na psicanálise. O processo analítico é diferente em psicanálise. Sabe aquele negócio da intuição que a gente estava falando anteriormente, o juízo de valor? Isso não ocorre na gente na psicanálise. O paciente fala, então a gente começa já a trabalhar na primeira sessão que não é a gente que vai conduzir o paciente a orientar ele para se curar. Porque o que eu quero não pode ser o que ele quer. E como é que eu faço isso? Pelo processo analítico, de transferência, de conduzir o processo, de fazer ele elaborar por que esse meu paciente ele está com dúvida se termina ou não termina um relacionamento. Eu tenho que fazer ele ou ela elaborar isso. Essa é uma das diferenças fundamentais da nossa área. O psicanalista, ele não orienta. Tem gente que fala, professor, eu não gosto disso. Para mim, vai para o consultório, né? E lá no consultório quer orientar. Então, tem que fazer terapia de aconselhamento, tem que fazer psicologia, não vai fazer psicanálise. Porque a gente, como psicanalista, não pode fazer isso. Porque o processo de cura, direção do tratamento de cura, né? A direção para a cura desse tratamento se dá por meio justamente da elaboração, tornar consciente. Por que esse meu paciente fala sobre isso, né? Então, a gente vai sempre trazendo questionamentos e trabalhando esses conteúdos fracionados na análise. É uma das diferenças nossas da psicologia ou da psiquiatria no geral, ou de outras psicoterapia. Consegui, Thalita, responder? Uhum. Tranquilo, obrigada, professor. Alguma pergunta, gente, aqui? Professor. Alisson, né? Professor, aqui é Jean Carlos. Jean Carlos. Oi. Então, o que eu posso perceber aí quando a sua fala sobre o não orientar, isso remete também a um trabalho que, como eu falei no início, eu trabalho com mediação de conflitos, que é um ramo que vem do direito, né, minha formação jurídica, e percebo também que o psiquiatra, o psicanalista, ele é neutro ao mesmo tempo que ele é imparcial, ou seja, ele é neutro por não opinar e provocar no outro uma autoanálise para encontrar a saída. É isso mesmo? Isso mesmo. A gente é neutro. Essa neutralidade não nos torna analistas passivos, tá, gente? Essa neutralidade, inclusive, nos torna psicanalistas que podem possibilitar para que esse sujeito se saia dessa economia libidinal que força ele a se manter nesse sintoma. Por isso que a gente faz isso. Quando a gente questiona, quando a gente se torna neutro, a gente possibilita primeiro que a gente construa uma transferência. Imagina você chegar num consultório, cada um pode ter a sua religião, cada um pode ter o seu partido, a sua política, o que for, a sua educação, mas na psicanálise, essa neutralidade ela é suficiente, né, para a gente fazer a análise. Imagina que você chega num consultório e de repente vocês são de extrema, sei lá, direita ou esquerda e o meu paciente não é. E aí tem uma troca, e de repente você fala, e aí um conflito que aquele meu paciente tem é justamente porque ela foi num movimento pró-Dilma, pró-Bolsonaro, alguma coisa assim, e aí você se sente incomodado com aquilo. Então o primeiro trabalho da gente sempre é a neutralidade, porque senão, gente, a gente não vai conseguir ajudar uma outra pessoa. Mas, para a gente da psicanálise, cabe a gente também recusar um paciente.
Claro, com toda a ética, né? Existem pacientes também que não são analisáveis. Quem são esses pacientes que não são analisáveis? Geralmente, Freud deixou, os pacientes não analisáveis são os pacientes psicóticos, né? Os pacientes psicóticos são aqueles que não conseguem ter a noção do real. Então, primeiro, para eu atender esse paciente, ele precisa estar passando pelo acompanhamento psiquiátrico, né, tomando medicação para a gente poder ajudar. Porque no consultório, como é que eu vou perguntar para uma pessoa, para ela discorrer aí de uma livre associação, se ela é psicótica, fugiu do real? Vai ter uma dificuldade. Então, a gente também cabe recusar, dentro de um processo analítico com ética, se esse paciente não tiver um outro acompanhamento. Então, por isso que tem essa neutralidade também dentro dos atendimentos analíticos para ajudar aí para fazer o processo de cura ocorrer de fato, tratamento, né? Alguma dúvida? Boa noite, deixa eu te perguntar. Em relação a Isabela. Ou Isabela Duarte, né? Isso. Deixa eu te perguntar, em relação ao psicótico, para você, por exemplo, chega um paciente, supostamente você ainda não sabe, e o paciente você suspeita de ser psicótico, você encaminha ele para um psiquiatra, no caso? Como que você faria esse processo? Nós faríamos, porque todos vocês podem fazer, tá? Inclusive, Isabela. Bom, o que vocês podem fazer? Depois de formados, ou no processo de supervisão ainda, vocês acompanhados pela escola, vocês podem encaminhar. Nós, psicanalistas, né, independente se ele é psicólogo ou um profissional da medicina, podem fazer um encaminhamento, inclusive assinar como psicanalista, né, colocar o seu número de registro, se fizer parte de uma sociedade, né, seu CBO, encaminhando esse paciente, né, para um psiquiatra, para um acompanhamento médico, né. Isso você pode colocar, né, o presente paciente, né, realiza análise, realizou uma análise, primeira consulta, né, encaminhamos para acompanhamento médico psiquiátrico, para dar continuidade dentro do processo psicoterápico, psicanalítico. Nós podemos fazer isso, tá, gente? Isso é comum no meio psicanalítico. O que a gente não pode fazer é dar um diagnóstico, um laudo psicológico. Nós psicanalistas, quando a gente vai... Primeiro que a gente não precisa diagnosticar o paciente. O diagnóstico do meu paciente fica para a gente, tá? A gente não emite laudo, a gente pode até fazer um relatório psicanalítico, informando que o paciente faz acompanhamento, né? Que dentro da estrutura clínica, o paciente se enquadra na clínica neurótica, né? Enfim. Por que não é ideal a gente fazer isso para o paciente? Porque às vezes o paciente não compreende o que a gente está escrevendo, porque ele não conhece a base técnica, e saia pior do que ele imagina. Porque imagina, quando uma pessoa é diagnosticada, qual é a primeira coisa que ela faz? Ficar preocupada, né? Imagina se você recebe um diagnóstico de bipolaridade. Você vai começar a pesquisar, o paciente não sabe, tem gente que vai comprar remédio legal para poder se tratar. Então, para ver a importância que é do laudo do meu paciente, né? Porque se eu faço isso, eu posso conduzir esse meu paciente a entrar no estado neurótico pior do que ele já se encontra. Então, tem todo um processo que a gente vai fazendo com o meu paciente. Não preciso emitir um laudo para ele. Primeiro que eu não posso, como psicanalista. Posso fazer um relatório passando desse acompanhamento? Posso, me respalda, né? Mas tudo com a clareza, a ética e a conversa. Se você tem uma transferência para o seu paciente, você consegue fazer isso muito tranquilo, tá? E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Pode falar. Aí depois o Alan, né? Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação à terapia online, que você falou que a gente pode estar fazendo, em relação ao vídeo ou só áudio, fica por conta do paciente ou tipo assim, é aconselhável que a primeira seja por videoconferência ou só o áudio basta? Tá, vamos lá. Eu acho que segunda-feira, eu tô animado, eu gostei aqui. Segunda-feira eu posso fazer uma aula sobre quem tem interesse sobre psicanálise online. Quem tem interesse aqui? Para eu dar algum manejo, como é que vocês podem atuar, atender online, tá? Aí vou fazer essa aula aí, vai ser segunda-feira, para quem tem interesse. Como é que vocês podem fazer esse manejo clínico online? Porque eu vejo que muita gente tem dúvida. Tudo bem? Então, segunda-feira, a gente tem marcado às 19 horas, eu dando essa aula sobre só coisa online, e esse manejo clínico. Bom, gente, a priori... Professor,
não pode, só antes de eu concluir, aí eu passo para você, tá? Mas, a priori, Isabela, né? A priori, Isabela, a gente pode fazer essa primeira consulta vendo o paciente, pelo menos atender. O que ocorre, Alan, fica um pouquinho alto, aí eu já chamo. A priori, gente, nessa análise online, tem uma criança chorando. Eu perdi aqui, só um pouquinho. Meu Alzheimer que atacou, eu esqueci tudo que eu estava falando, peraí. Bom, falando sobre a clínica online, né? Sobre a clínica online, a gente pode fazer essa primeira análise como? Fazendo, né, ligando, né, ouvindo esse paciente para poder ter a primeira entrevista preliminar. A segunda que eu posso realizar, já como atendimento já inicial do tratamento, se ele desejar continuar, eu oriento, eu tenho que deixar esse meu paciente confortável, que nem no consultório. Então, se ele não quiser aparecer, não tem problema, você pode pedir para ele virar a câmera, você pode pedir para ele ficar só com fone, para que ele fique deitado no sofá, numa cama, onde ele estiver, para fazer análise. Aí eu vou dar melhor na aula da segunda-feira essas orientações, tá bom? Professor, pode falar. Quem é que está pedindo informação? Eu, Sérgio. Sérgio. Oi, Sérgio. Professor, eu tenho uma dúvida. Como que conseguimos observar as fases mal recalcadas no desenvolvimento da sexualidade do sujeito? A gente está fazendo a terapia, como que eu vou conseguir ver qual fase que ele teve maior dificuldade de desenvolvimento? A fase oral, anal ou a fálica, né? E as outras fases também. Como que eu consigo identificar? Tá. Isso é muito legal que você trouxe, Sérgio, né? Porque... Sérgio, né? Sérgio, as fases, essa situação que você falou, não passo bem, se chama fixação, tá, gente? Como é que eu sei? Bom, vocês tiveram, ou estão tendo ainda no módulo 1, não sei se você já teve a disciplina de teoria 2, lá que estudou as fases, você chegou a estudar? Sim, eu já estou entrando para o quarto módulo. Tá, então eu vou enviar novamente o material para vocês. Vocês me cobram essas coisas, tá, gente? Que às vezes é tanta coisa, eu esqueço aqui. Mas... como é que você consegue identificar essas fases na análise? Por meio da fala. Por exemplo, quando um paciente está no processo analítico, ele vai fazer a livre associação. Então, ele vai começar a trazer várias questões. Aí, vamos supor, um paciente fala assim, nossa, eu sou uma pessoa que me cobro, eu sou uma pessoa muito rígida, eu não sei, é uma cobrança, né? Ou uma pessoa fala assim, gosto de ser controladora, muito ciumenta. E aí a gente vai lembrar, lá nas fases de desenvolvimento, que as pessoas que ficaram fixadas lá na fase anal, por exemplo, elas vão reeditar isso na sua fase de adolescência e na sua fase adulta. Então, quando você está fazendo um processo analítico, você precisa voltar nas fases. Com esse meu paciente, a gente fala regressão, mas essa regressão não é aquela regressão de vidas passadas, alguma coisa assim. O que é regredir num processo analítico? É trazer como foi na sua infância, né? Como foi, pega aí um paciente, pergunta lá, quando você começou a ter compreensão, quando foi a sua primeira experiência infantil que você lembra? Pode começar assim mesmo, para ir lá no mais profundo, né? E aí a pessoa vai dizer, eu lembro, a primeira coisa que eu lembro é que eu tinha 4 anos de idade e eu caí de bicicleta. Alguém fala, não, eu tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade, e a minha mãe falou que ia dar um chocolate para mim e não deu. Então, você vai começar a trabalhar isso paulatinamente, tá? Com o paciente. Por meio da fala, você vai compreender, ele vai trazer questões dessas fases. Ou, muitas das vezes, não obrigatoriamente ele trazer questão, ele vai reeditar. Por exemplo, uma pessoa que é adulta, que de repente é uma pessoa muito sedutora, né? Aquela pessoa, um homem, né? Vamos supor, um homem muito sedutor, que quer ter várias mulheres, que é independente se já tem uma esposa, não consegue ter aquela relação, de repente ele quer ter outras. Esse homem, provavelmente, ele ficou fixado lá nessa fase fálica do complexo de Édipo. Então, reparem vocês que nós vamos reeditar por meio do nosso comportamento, das nossas experiências.
repito, se a gente está com dificuldade ainda de compreender isso melhor, eu oriento vocês, além da formação, voltar em disciplinas que são base, por exemplo, as fases de desenvolvimento psicossexual, que é a base, né? Lembrando que se você for estudar Lacan, você vai entender que o complexo de Édipo não é a base central da teoria lacaniana, por exemplo. Então, aos poucos você vai entendendo isso melhor, mas nada melhor do que análise, gente. Se você não praticar com o meu paciente, você não vai compreender isso melhor, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês o material sobre essas fases, né? Eu tenho uma outra coisa importante. Quem já baixou o material, a apostila completa de psicopatologia, que lá no final a gente coloca um resumão sobre isso que eu estou falando aqui para entender melhor. Quem já baixou aqui ou já teve acesso à apostila de psicopatologia? Eu já baixei. Já, né? Eu oriento vocês ter como manual. Depois a gente vai disponibilizar esse material físico, mas só quando a gente sair dessa pandemia, tá? Que aí a gente vai conseguir mandar pelos correios. E aí vai ter um custo, quem quiser, a gente vai ter um livro que é feito pela gráfica, tanto a apostila geral que a gente tem, como esse de psicopatologia, tá? Vamos encaminhar para finalizar, gente, porque... Professor, oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vejo que algumas instituições de formação de psicanálise, elas têm como disciplina a constelação familiar do Bert Hellinger. E o que acontece? Hoje muito usado, muito em moda, inclusive no ambiente jurídico, né, que é o caso do Jean, aí, na parte de conciliação. Eu queria saber do senhor o que o senhor acha da constelação familiar, né, se o senhor já participou de uma sessão dessas, da constelação familiar, e por que o senhor acredita que ela foi, por exemplo, a psicanálise já tem alguém incluído? Porque na psicologia, ela não houve tanto crédito na área da psicologia. Eu sou estudante de psicologia, né, e eu vejo que na psicologia não se deu muito crédito a isso, e já na psicanálise já se deu crédito para a questão da constelação familiar. E o que o senhor acha da constelação familiar? Legal, Alan. Inclusive, psicanalistas também atuam, alguns são, né? Aqui na escola, por exemplo, a professora Cristiane, além de psicanalista, ela é terapeuta, ela tem várias áreas, assim, né? Que ela é especialista, mas ela também atua no consultório dela com terapia, constelação, né, familiar. Eu gosto, inclusive, dessa área, acho que é possível, por quê? Porque quando a gente estuda terapia de constelação familiar, muita gente vê essas relações com a nossa fase, com família, essa fase inicial nossa da infância, que muito se dá aí por meio dessa compreensão da família como papel fundamental na compreensão das desordens, dos conflitos de um indivíduo. Por isso que a constelação familiar, não vou dizer que ela é uma área da psicanálise, ela é uma área complementar, muito utilizada no meio psicanalítico, tá? Então, porque ela tem uma amarração que muito vem dessa compreensão da psicanálise, né? Que vem da fase infantil, da família. Porque, mas veja vocês que tanto o pai como a mãe, ou dois pais ou duas mães, ou qualquer pessoa que fez parte de família de um indivíduo, vai ser fundamental para compreender por que aquele indivíduo tem aquela determinada personalidade. Porque a gente é espelho do outro. Então, desde a infância, começa lá. A gente vai espelhar aquilo que a gente tem, né? Lá, como Lacan diz, dos 6 anos de idade até os 18 meses, a gente constitui um estádio do espelho. O estádio do espelho é a base inicial do sujeito como personalidade. Ele começa a espelhar no outro aquilo. Então, se esse outro é uma mãe, uma pai, ou alguém, vai ser base disso. Então, muito a gente vai ver nessas áreas. Então, vocês tiverem interesse depois que se formar a atuar paralelo, claro, você não vai ser um psicanalista constelador, não existe isso, mas você vai ser um terapeuta de constelação familiar, porque eu já vi folder de papel assim, sou psicanalista constelador familiar, não existe isso, tá, gente? Que nem já vi aí, psicanalista junguiano, não existe isso. Ou é psicanalista, né, dentro de uma escola, psicanalista geral, mas nisso não empata de você atuar com terapia de constelação familiar, não empata de você atuar com Jung, né? Claro que você vai ter choque em algum momento, não empata de você trabalhar com uma área comportamental, vai ter choque com a psicanálise,
mas não impacta de você se aprofundar em outras áreas, tá? Professor, Jean Carlos falando, o Bom, meu amigo Alan fez uma observação sobre a constelação familiar, né? Hoje, nos cursos de mediação de conflitos, por exemplo, eu tenho um instituto que nós ministramos cursos de mediação. Em nosso curso, nós temos a comunicação não violenta, do Rosenberg Marshall, e também trabalhamos com Bert Hellinger, que é a constelação familiar. Alan, hoje a constelação ela já está nas jurisdições do Poder Judiciário. Por exemplo, em direito penal, crime de menor potencial ofensivo já são resolvidos por meio de constelação familiar. Olha, nós já tivemos aqui questões, eu trabalho num projeto aqui do Ministério Público, em que uma pessoa quis matar o outro por causa de um crime contra a honra, porque disse que ele estava sendo traído pela mulher e chamou ele de corno, foi crime contra a honra, ele quis matar o outro, foi levado para a constelação, e isso já em grau de processo. E a juíza fez a constelação, a juíza, ela é psicanalista, fez a constelação e teve um resultado fabuloso. Você tem uma ideia hoje, o TRT da 6ª Região, da qual também eu sou professor, nós lá temos constelação familiar para empresas familiares. É fabuloso esse trabalho hoje, e a psicanálise contribui fantasticamente para isso. É isso que você trouxe, Sérgio, né? É fundamental, gente. Hoje a constelação familiar é utilizada no meio... Jean Carlos, perdão. A constelação familiar, como a psicanálise, inclusive, é utilizada no campo sócio-jurídico. A gente se chama sócio-jurídico porque quando a gente se relaciona com a ideia de psique, da área da psicoterapia e a área jurídica, a gente chama sócio-jurídica. Então, hoje, no campo, a gente trabalha também aqui, Jean, em São Paulo, com formação de peritos judiciais, tanto na área de psicanálise, na área de voltada a psicólogos e assistentes sociais, mas muitos profissionais da saúde mental atuam, inclusive terapeutas que trabalham com constelação familiar. E é uma área que a gente pode avançar também, porque além de dar um resultado positivo nas relações aí conflituosas, também contribui aí para sanar uma determinada demanda jurídica, tá, gente? Então, o exemplo que o Jean trouxe aqui é para dizer que, além de ser psicanalista, né, porque hoje tem peritos judiciais psicanalistas, tá? Que alguns fóruns reconhecem aí para atuar como perito judicial, emitindo aí pareceres específicos, tá? Dentro da visão psicanalítica. Alguma dúvida, gente, para a gente encerrar? Obrigado, professor, pela informação, e o que o senhor falou agora é tão verdadeiro que aqui em Pernambuco, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele tem uma lista, você vai lá, se credencia, e o juiz, a depender da questão, ele bota o senhor como perito psicanalista na questão. Muito interessante. E é uma oportunidade a mais para os peritos, para os psicanalistas que querem atuar com a área forense, né? Porque acaba sendo a área da jurídica, né? Digamos que dá oportunidade para que quem possa atuar aí, né? Às vezes você vai precisar fazer sessões, que nem de terapia familiar, alguns casos, mas o foco, no caso do perito específico, é emitir um parecer sobre aquele posicionamento ali do periciado, né? Pessoal, vocês têm alguma outra dúvida para a gente encerrar aqui, né? Eu acredito que não deu, era um monte de coisa que eu ia falar aqui, mas eu acho que essas dúvidas são mais importantes, né? Vai ficar gravado aqui essa aula, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês no YouTube. Quem segue a gente no YouTube, depois olhem lá no YouTube para vocês terem acesso, tá? E é isso, a Eviane está mandando aqui no e-mail, depois manda no grupo, Eviane, esse livro pro pessoal que você está dizendo que tem, não precisa enviar no e-mail não, envia no grupo, que daí outras pessoas podem ter acesso, tá, gente? Gente, boa noite, muito obrigado, acredito que vocês têm alguma dúvida, podem falar, tá? Aproveitar aí. Na segunda-feira a gente vai ter de novo esse encontro, tá? E é isso, gente. Muito obrigado por vocês colaborarem, por vocês participarem. E aí a gente se vê aí na segunda-feira, nesse mesmo horário, para a gente falar aí sobre psicanálise aí dentro da visão de atendimento online. Boa noite para vocês. Fiquem em paz. Boa semana para vocês. Se tiverem dúvida, me chamem no particular. Tá bom, gente? Boa noite. Enquanto os alunos estão saindo, né? Eu vou fazer um print aqui para postar nas nossas redes sociais, que
Geralmente, às vezes eu faço isso e esqueci, né? Boa noite aí, gente, para vocês que estão saindo. Ah, quem ainda não saiu, gente, marque a gente nas nossas redes sociais para a gente compartilhar, tá bom, gente? Boa noite para vocês e tchau. Agora estou finalizando aqui, encerrando. Ainda mexo com isso aqui direto, eu não sei encerrar, gente. Por incrível que pareça. Ah, eu saí da chamada e não encerrei. Deixa eu...